O que passa pela cabeça de um homem ao perceber que sua dignidade supera o amor que você sente por ele não é algo bonito, gentil ou confortável. É algo que abala profundamente o ego dele. Este vídeo não tem como objetivo fazer você se sentir melhor, mas sim fazer você compreender exatamente o jogo mental que se desencadeia quando um homem descobre que não pode mais ter você a qualquer custo. Aqui, você vai conhecer as 6 etapas mentais reais pelas quais a mente dele passa quando sua dignidade se sobressai, começando pela confusão inicial, passando pela ruptura interna até chegar ao ponto final, onde a dinâmica se inverte definitivamente. Se você sair antes do final, vai perder a parte mais perigosa e determinante, aquela que diferencia a mulher que volta a ceder da mulher que nunca mais é considerada garantida. Este não é apenas mais um vídeo. É o vídeo que você precisa assistir completo se não quiser se perder novamente por amor. Então, ative agora mesmo seu like neste vídeo, inscreva-se se ainda não está inscrito e vamos começar. Primeira etapa: o momento em que ele percebe que você não é mais negociável. Preste muita atenção nisso, porque aqui se quebra uma ilusão muito comum. Um homem não percebe que está perdendo você quando você vai embora. Ele percebe quando não consegue mais mexer com você internamente. Não é uma frase, não é uma decisão declarada, não é um limite falado, é uma mudança de posição interna, e quando isso acontece, ele sente antes de entender. Quero explicar isso através de um caso real, porque isso não se aprende pela teoria, se entende pela experiência. Criswell chegou para atendimento com uma história que se repete mais do que você imagina. Era uma mulher carinhosa, profunda, comprometida emocionalmente. Não implorava, não perseguia, não fazia cenas. De fora, qualquer pessoa diria, ela tem dignidade. Mas por dentro vivia se negociando em silêncio. Aceitava incoerências pequenas, esperas longas, promessas que se dissolviam, presenças intermitentes que ela justificava com maturidade. Criswell não reclamava porque não queria pressionar, não exigia porque não queria parecer intensa. Não ia embora porque o amor também é paciência. E esse é o ponto cego, porque enquanto você acredita que está sendo compreensiva, seu sistema interno aprende que seu lugar é flexível. E quando você é flexível, a mente do outro se acomoda. O homem com quem ela estava não era cruel, mas também não era obrigado a crescer. Por quê? Porque Criswell sempre estava um passo atrás de si mesma, embora nunca dissesse isso, até que algo mudou. E aqui é onde quero que você preste atenção, porque não foi uma separação, não foi um ultimato, não foi uma cena emocional, foi algo muito mais silencioso, porém infinitamente mais poderoso. Criswell parou de trair a si mesma nas pequenas coisas. Não anunciou nada, não explicou nada, não fez discursos de amor próprio, simplesmente começou a agir com coerência interna. Quando algo não fazia sentido para ela, não justificava mais. Quando algo a incomodava, não engolia mais. Quando sentia que algo não estava alinhado, não ficava esperando para ver se melhorava. E aqui vem a chave psicológica. Ela não saiu dele, ela voltou para si mesma. Esse movimento muda tudo, porque quando você volta para si, deixa de ser negociável sem dizer nada. Sua energia para de pedir, para de se adaptar, para de acomodar o outro para que ele não vá embora. E a mente masculina detecta isso como uma perda de controle emocional, não de domínio, mas de acesso. O homem começou a sentir algo que não sabia nomear. Ainda não era medo, era desconforto. Ela não reagia mais da mesma forma, não estava disponível do mesmo jeito, não explicava demais, não compensava. E isso gera uma pergunta interna muito específica nele. O que mudou? Mas atenção, ele não perguntou isso para ela, perguntou para si mesmo. E aqui vem o mais importante desta etapa. Um homem começa a se reorganizar diante de você quando sente que não pode mais perder você sem perder algo de si mesmo. Antes, se Criswell fosse embora, ele perderia uma mulher.
Agora, se... Ei. Deixa eu pausar o vídeo um segundo, porque se você já chorou por alguém que não te valoriza, já correu atrás de atenção e recebeu só migalhas, eu preciso te falar sobre o Manual Coração Blindado. Pare de mendigar afeto. Um livro direto e fácil de entender que ensina você a recuperar sua autoestima, se posicionar, parar de aceitar menos do que merece e se tornar uma mulher forte e segura. E se fez sentido para você, o link está na descrição e no comentário fixado para você garantir o seu agora mesmo. Dito agora, vamos ao vídeo. Se Isabel fosse embora, ele perderia uma posição. A posição confortável, a certeza de acesso, a sensação de que ela está ali. Isso é o que desestabiliza. Porque o amor pode ser substituído, a dignidade encarnada, não. E aqui quero trazer isso para a sua realidade, para que não fique apenas como uma história distante. Este momento em que você deixa de ser negociável não acontece quando você vai embora. Acontece quando você faz estas 3 coisas internas. Para de ficar onde você se tensiona para manter a relação. Se você tem que apertar os dentes para continuar ali, já está se traindo. Para de explicar o que sente para quem não está disposto a escutar. Explicar demais é uma forma de pedir permissão para existir. Começa a tomar decisões pequenas alinhadas com você, mesmo que o outro não goste. Não para provocar, mas para se respeitar. Quando você faz isso, não se torna fria, se torna clara. E a clareza é profundamente intimidadora para quem estava confortável na sua ambiguidade emocional. Chris Bell não ficou dura, não ficou distante, não ficou indiferente, ficou íntegra, e isso ativa algo muito específico na mente de um homem. A sensação de que ele não tem mais você garantida, mesmo que você continue ali. Essa é a primeira ruptura real. Não é que ele pense, vou perdê-la. Ele pensa algo mais profundo e mais perigoso para o ego dele. Não controlo mais essa dinâmica. E quando um homem sente que não controla a dinâmica emocional, ele começa a olhar você diferente, começa a medir, começa a observar, começa a se questionar. Não porque você esteja manipulando, mas porque você parou de se manipular para que ele fique. Esse é o verdadeiro início da mudança. E aqui, quero que você guarde esta frase como âncora prática desta etapa. Não preciso ir embora para deixar de ser negociável. Preciso voltar para mim. Se você integrar apenas isso, já mudou o jogo. Na próxima etapa, vamos entrar em algo ainda mais profundo. Por que sua dignidade ativa mais respeito que todo o amor que você deu? E como a mente dele começa a comparar, sem perceber o que tinha com você, com o que já não pode obter tão facilmente. É aí que o jogo interno se torna irreversível. Segunda etapa. Por que sua dignidade ativa mais respeito que todo o seu amor junto? Há algo que dói aceitar, mas quando você integra isso, te liberta para sempre. O amor não é o que mais ordena a mente de um homem. O que a ordena é a estrutura interna de onde você ama. E aqui está o erro que quase todas cometem com as melhores intenções. Acreditam que amar mais, dar mais, compreender mais, sustentar mais, vai despertar respeito. Mas acontece exatamente o contrário. O amor sem dignidade se torna paisagem. A dignidade encarnada, por outro lado, reorganiza hierarquias internas. Quero que você veja isso claramente através de Sandra, uma paciente. Sandra tinha uma capacidade de amar profunda, não vinda da carência, mas da entrega. Ela escutava, acompanhava, estava presente emocionalmente, era pura contenção. E durante muito tempo acreditou que isso era seu maior valor. Mas havia algo que ela não entendia. Quanto mais amor oferecia, menos peso tinha sua palavra. Quanto mais estava presente, mais fácil era ser deixada para depois. Quanto mais compreendia, menos limites eram respeitados. Sandra não era invisível, era acessível. E isso faz toda a diferença. O homem com quem estava não havia como pouca coisa. Havia como garantida. Garantida de que ia entender, garantida de que ia perdoar, garantida de que ia esperar.
E aqui entra uma verdade desconfortável. Quando alguém se sente seguro de não perder você, não precisa se elevar para estar com você. Sandra chegou para atendimento quebrada por uma frase que parece inocente, mas é devastadora. Ele me diz que me ama, mas não me escolhe. E aí está a chave. O amor pode coexistir com a comodidade, o respeito não. O respeito nasce quando o outro percebe que não pode cruzar certos limites sem perder acesso a você. E Sandra não tinha perdido o amor por ele. Tinha perdido algo mais importante, a autoridade emocional sobre seu próprio lugar. A virada aconteceu quando ela entendeu isso. Meu amor não está errado. Minha posição, sim. Sandra não parou de amar. Parou de se entregar sem estrutura. Começou a fazer algo que no início lhe deu medo. Sustentar sua dignidade mesmo quando amar a empurrava a ceder. E aqui quero que você escute isso com muita atenção, porque é o núcleo desta etapa. A dignidade não é dureza, é coerência sustentada sob pressão emocional. Sandra começou a notar quando seu amor a levava a se justificar. Quando seu carinho a empurrava a aceitar incoerências, quando seu desejo de cuidar do outro a fazia descuidar de si mesma. E aí, fez o movimento mais importante. Parou de amar do sacrifício e começou a amar do limite, não do castigo, não do orgulho, mas da verdade. Quando algo não estava alinhado, não tampava mais com amor. Quando algo doía, não suavizava mais para não incomodar. Quando algo não tinha reciprocidade, não sustentava sozinha. E isso produziu algo muito concreto na mente do homem. Confusão, porque ele continuava recebendo amor, mas não recebia mais autoabandono. E isso desestabiliza. Por quê? Porque muitos homens confundem inconscientemente o amor com disponibilidade emocional. Quando você ama, mas não se entrega sem condições, quebra esse mapa interno. Sandra não era mais aquela que ama aconteça o que acontecer. Era aquela que ama, mas não se trai. E essa combinação impõe respeito sem exigir. O homem começou a sentir algo novo, que não podia esticar a corda, que não podia improvisar, que não podia dar migalhas sem consequências internas, não consequências faladas, consequências energéticas. E aqui entra uma frase que quero que você grave. O amor pede conexão. A dignidade estabelece o limite. Sem limite, o amor transborda e se desvaloriza. Com limite, o amor se torna valioso porque não é infinito nem gratuito. Sandra não ergueu muros, ergueu critério. E isso ativa respeito porque o respeito nasce quando o outro percebe que nem tudo está permitido, mesmo que haja amor. Agora vamos trazer isso para você, para a prática real, sem romantismo. Sua dignidade começa a ativar mais respeito que todo o seu amor quando você faz isto. Para de usar o amor como anestesia. Se algo dói, não tape com compreensão. Para de amar acima do seu sistema nervoso. Se seu corpo está tenso, alerta, desconfortável, não é amor saudável, é adaptação. Para de demonstrar o quanto ama e começa a sustentar como você se trata. Isso é o que o outro observa inconscientemente, porque o respeito não se pede, se percebe e se percebe quando o seu amor não te faz pequena. Sandra aprendeu algo crucial. Não perdeu o homem quando parou de dar amor sem limite. Ganhou algo mais importante. Recuperou a si mesma. E aí aconteceu a verdadeira mudança. O homem começou a medir suas palavras, a pensar antes de agir. A notar que não tinha mais a mesma margem, não porque Sandra exigisse, mas porque sua dignidade não estava disponível para ser ignorada. E aqui vai a frase que fecha esta etapa e conecta com a seguinte. O amor atrai, a dignidade seleciona. Na próxima etapa, vamos entrar em algo ainda mais delicado. O que passa pela mente de um homem quando ele começa a perceber que sua dignidade não compete com seu amor, mas o governa? É aí que a dinâmica deixa de ser romântica e se torna psicologicamente irreversível. Ei, tudo bem? Vou fazer uma pequena pausa para te fazer um pedido. Talvez você esteja assistindo esses vídeos há tempo
e ainda não se inscreveu. Não tem problema, sério. Mas se este conteúdo te acrescenta, se te acompanha em seus momentos importantes, se inscrever agora mesmo com esse botãozinho vermelho do YouTube é a melhor forma de me dizer: quero mais disso. E acredite, isso faz toda a diferença. Obrigado por estar aqui. E agora sim, vamos voltar à mensagem poderosa que te espera. Terceira etapa: a ruptura interna. Quando ele entende que não pode ter você a qualquer custo. Existe um momento exato, silencioso, interno, quase imperceptível, em que algo se rompe dentro dele. Não é quando você vai embora, não é quando você coloca um limite explícito, não é quando você faz uma reclamação. É quando ele compreende que não pode mais acessar você pagando o mesmo preço emocional de sempre. Essa é a ruptura. Antes desse ponto, mesmo que houvesse conflitos, ele operava a partir de uma sensação muito concreta. Aconteça o que acontecer, ela está ali. De alguma forma isso se ajeita, sempre à margem. Essa margem é o verdadeiro problema, porque enquanto existe margem, não existe urgência psicológica. Enquanto existe margem, não existe autoavaliação. Enquanto existe margem, não existe mudança. E você, sem perceber, foi ampliando essa margem cada vez que entendia o que não te fazia bem, justificava o que te machucava, esperava onde não havia reciprocidade, perdoava sem reparação real, não porque fosse fraca, mas porque amava com esperança. Mas chega um dia, e este é o núcleo da etapa em que sua energia muda de lugar, não por estratégia, mas por esgotamento interno. Você não se trai mais tão rápido, não explica tanto, não sustenta o insustentável. E aí acontece algo brutalmente psicológico. Ele percebe que não pode mais ter você a qualquer custo, porque você não está mais pagando a diferença. Esse momento é profundamente desestabilizador, porque a mente dele estava acostumada a uma equação injusta. Ele dava menos, você compensava mais. Ele duvidava, você assegurava, ele relaxava, você sustentava. Quando essa equação deixa de funcionar, o sistema interno dele entra em crise. Não uma crise emocional aberta, uma crise de estrutura. Ele começa a sentir coisas que não sabe nomear. Desconforto sem causa clara, irritação sem razão concreta, uma sensação de estar perdendo controle, medo que não se atreve a admitir. E aqui quero que você entenda algo fundamental. Não é que ele deixe de gostar de você, é que ele deixa de se sentir em vantagem. Isso é o que dói, porque o amor pode conviver com a vantagem. O ego não tolera perdê-la. Antes ele podia falhar e você ajustava. Agora, se ele falha, o vazio fica ali. Antes ele podia desaparecer emocionalmente e você preenchia com compreensão. Agora, se ele desaparece, a distância se torna real. Antes ele podia improvisar. Agora, começa a se sentir observado pela própria incoerência e isso gera a ruptura. Aqui acontece algo que poucas mulheres entendem e por isso recuam justamente neste ponto. Quando um homem sente que não pode mais ter você a qualquer custo, sua primeira reação não é se aproximar, é resistir, pode ficar defensivo, pode minimizar, pode se confundir, pode até tentar testar se você continua ali, não porque não se importe, mas porque sua identidade está sendo desafiada. Lembre disso, os seres humanos não sofrem quando perdem algo. Sofrem quando perdem o lugar de poder que tinham sobre algo, e você deixou de oferecer esse lugar, não com frieza, não com castigo, com coerência, e essa coerência é letal para os padrões antigos. Agora vamos para a parte prática, porque aqui é onde muitas falham sem perceber. Quando esta ruptura se ativa, você também sente. Sente como dúvidas, estou exagerando, nostalgia. Antes era mais fácil. Culpa. Talvez esteja sendo dura. Tentação de voltar a explicar. E aqui está a armadilha. Se neste ponto você volta a dar acesso total, a mensagem que a mente dele recebe é clara. Era só uma fase. Nada mudou de verdade e a ruptura se fecha.
Mas se você sustenta sua posição sem dureza, sem discursos, sem se justificar, acontece algo muito mais profundo. A mente dele começa a recalcular, começa a se perguntar: o que está acontecendo realmente? Por que não consigo mais mexer nisso como antes? O que eu tenho que mudar? E aqui acontece a virada mais importante de todo este processo. Quando ele não pode mais ter você a qualquer custo, começa a avaliar a si mesmo como o custo. Antes você era a variável que se ajustava, agora ele se torna a variável instável. Isso é poder psicológico real. Não porque você busque, mas porque parou de sustentar o que não era justo. Quero que você grave esta frase porque define esta etapa. A ruptura não acontece quando você vai embora. Acontece quando você fica, mas não se perde mais. Isso é o que desarma. E aqui vem algo ainda mais profundo, que conecta com a próxima etapa. Quando um homem percebe que não pode mais ter você de qualquer jeito, surge a incerteza. E essa incerteza não significa desinteresse. É um pensamento constante, é reflexão, é análise, é receio de perder algo que antes considerava garantido. Isso é exatamente o que vamos explorar no próximo passo. Porque ele pensa mais, sente mais e fica mais desestabilizado justamente quando você muda e não quando você implora. É nesse momento que a mente dele começa a trabalhar ao seu favor. Passo 4. Como muda o jeito dele te tratar quando ele percebe que você não se abandona por amor? Existe uma mudança que não começa com frases, começa com desconforto por dentro. Ele não para pensar. Ela já não se abandona por amor. Isso seria consciente demais. O que acontece é mais discreto e mais intenso. Ele começa a perceber que certas atitudes já não se encaixam com você. Ele começa a notar que o que antes não tinha consequência, agora tem importância. E essa importância não vem de uma cobrança, vem de algo bem mais forte. Sua estabilidade emocional mantida ao longo do tempo. Antes, ele podia dizer algo vago, e você interpretava positivamente. Podia prometer pela metade, e você completava a intenção. Podia aparecer na hora errada, e você ajustava sua disponibilidade. Isso era abandono silencioso de si mesma. E ele, mesmo sem saber, se aproveitava disso. Mas quando você para de se abandonar por amor, acontece algo desconfortável para a cabeça dele. Não existe mais onde se apoiar para agir errado sem se sentir errado. E isso muda o tratamento. Não porque você cobra, porque ele se sente exposto diante da sua nova postura. Começa a acontecer algo bem específico. Ele pensa antes de falar. Ele mede melhor o que promete. Ele observa mais suas reações. Ele sente quando ultrapassa um limite, mesmo que você não aponte. Por quê? Porque quando uma mulher não se abandona, o erro deixa de ser invisível. Antes, se ele falhava, você suavizava. Agora, se falha, a falha fica ali. Não se dramatiza, não se aumenta, mas também não se apaga. E isso pesa mais que qualquer briga. Aqui, tem algo que você precisa entender para não se confundir. A mudança no jeito dele te tratar nem sempre aparece como romance imediato. Às vezes aparece como cuidado, às vezes como falta de jeito, às vezes como silêncios desconfortáveis, não calculados, mas verdadeiros, às vezes como tentativas de fazer melhor sem saber exatamente como. Porque ele está se recalibrando. A cabeça dele está aprendendo uma nova regra. Com ela, não posso funcionar na zona de conforto e essa regra reestrutura o relacionamento. Antes você sustentava a relação, mesmo quando machucava. Agora, a relação só se sustenta se for coerente e isso força uma mudança de tratamento inevitável. Mas aqui vem uma parte essencial, porque muitas mulheres se assustam justamente aqui. Quando ele começa a mudar o tratamento, nem sempre faz de forma elegante. Pode testar limites, pode se confundir, pode ter avanços e recuos, não porque está jogando, porque está saindo de um padrão onde você era o amortecedor emocional e quando o amortecedor desaparece, o chão parece duro.
O importante aqui não é observar ele, é não voltar a se abandonar para facilitar o processo dele. Porque se nesse ponto você volta a justificar o injustificável, se antecipar ao que ele deveria fazer, explicar o que já é óbvio, se sacrificar para que ele não se perca, a mensagem que a mente dele recebe é devastadora para você. No final, ela sempre se ajusta e o tratamento volta atrás. Mas se você mantém seu lugar sem rigidez, sem punição, sem frieza, acontece algo que transforma a dinâmica pela raiz. Ele começa a te tratar como alguém que não está disponível para o maltratamento. Não porque você impõe, porque sua energia já não aceita mais. E aqui aparece uma verdade desconfortável, mas libertadora. Os homens não mudam o tratamento por culpa. Eles mudam por percepção de limite interno. Quando percebem que uma mulher não se quebra por amor, não se desmancha, não se adapta a qualquer preço, algo se ativa. Respeito, cuidado, atenção. Presença mais consciente, nem sempre amor imediato, mas sim reorganização. Agora vamos para a parte prática, porque aqui é onde tudo se consolida. Se você quer manter essa mudança, precisa fazer algo muito simples, mas muito difícil. Parar de explicar sua coerência, não dizer, é que agora me respeito mais, é que aprendi, é que já não sou a mesma, nada disso. Sua coerência não se anuncia, se vive. Quando algo não te agrada, não acomoda. Quando algo te machuca, não cobre com compreensão. Quando algo não está claro, não completa você. Isso não te deixa fria, te deixa compreensível. E uma mulher compreensível emocionalmente, mas não negociável, redefine o tratamento que recebe porque já não está disponível para ser usada como refúgio, descarga ou conforto. Quero que você guarde essa frase porque define todo esse passo. Quando você para de se abandonar por amor, o outro tem duas opções: elevar o tratamento ou ficar de fora. E isso não é crueldade, é organização. No passo seguinte, vamos entrar em algo que acontece depois dessa mudança, o impulso de recuperação. Por quê? Justamente quando você já não está igual, aparece o desejo de voltar, de recuperar, de se aproximar. E por que ali se define se todo esse processo se consolida ou se quebra? Ali é onde muitas voltam atrás, e ali é onde você pode marcar a diferença definitiva. Passo 5. O momento em que ele para de te avaliar e começa a se avaliar. Até aqui, mesmo que não parecesse, você estava sendo avaliada o tempo todo, não de forma consciente, não como uma prova explícita, mas sim internamente. Ele media quanto você aguentava, quanto compreendia, quanto se adaptava, quanto cedia sem ir embora. Essa avaliação silenciosa é perigosa, porque nunca se fala, mas define o tratamento. Enquanto você era quem se ajustava, ele não tinha necessidade de se olhar. Por que faria se o sistema funcionava a favor dele? Mas existe um ponto exato, e esse passo fala apenas desse ponto em que algo muda radicalmente. Quando você para de se mover para sustentar o vínculo, a atenção se desloca. Você já não é a variável instável. Você já não é a incógnita. Você já não é quem pode falhar. Agora é ele, e esse deslocamento interno não é confortável. É profundamente confrontador. Ele começa a sentir algo novo, difícil de nomear. Uma sensação de insuficiência, uma dúvida sobre seu próprio valor, um desconforto que antes não existia, uma pergunta que não se fazia: e se não sou suficiente para ela? Isso não acontece porque você provoca. Acontece porque você já não está fazendo o trabalho emocional pelos dois. Antes, quando algo falhava, você compensava. Agora, quando algo falha, falha. E isso obriga a mente a olhar para dentro. Aqui é importante esclarecer algo para que você não se confunda. Esse momento não se vive como amor romântico imediato, se vive como desorganização interna. Ele pode parecer mais quieto, mais pensativo, mais cuidadoso, até mais sem jeito emocionalmente, não porque está perdendo interesse, porque está recalculando seu lugar.
Antes, ele avaliava coisas como: ela me espera, ela me entende, ela fica. Agora, sem perceber, começa a se avaliar. Eu estou dando o suficiente. O que ofereço realmente? O que acontece se não mudar? O que perco se ela não estiver? E isso é fundamental. Ninguém se avalia enquanto se sente em vantagem. A autoavaliação nasce quando a vantagem desaparece, e você eliminou a vantagem quando parou de se abandonar por amor. Aqui aparece algo muito importante que muitas mulheres interpretam errado. Quando ele começa a se avaliar, nem sempre se aproxima de imediato. Às vezes se afasta, às vezes duvida, às vezes observa de longe. Por quê? Porque se avaliar implica risco, implica aceitar que pode não estar à altura. E o ego masculino, quando não está trabalhado, teme mais isso que perder um relacionamento medíocre. Por isso esse passo é tão delicado, porque aqui é onde você poderia cometer o erro de voltar a tranquilizá-lo, assegurar que tudo está bem, minimizar sua posição, devolver o controle. E se faz isso, cancela o processo, porque a mensagem que a mente dele recebe seria: não importa, não preciso mudar. Mas se não faz, se você se mantém firme, humana, presente, mas não disponível para voltar a carregar o vínculo, acontece algo poderoso. A avaliação se aprofunda, ele começa a se comparar com outros homens, com o que poderia perder, com o que não soube sustentar antes, com a versão dele mesmo que você já não valida automaticamente. E aqui quero que você escute isso com muita clareza. Quando um homem começa a se avaliar diante de uma mulher, é porque ela parou de se avaliar para merecê-lo. Isso é poder psicológico real, não porque humilha, mas porque desperta a consciência. Agora vamos para a parte prática, porque esse passo se sustenta com ações bem concretas. Para que esse processo não se quebre, você precisa fazer 3 coisas fundamentais. Não acelerar o processo interno dele. Não pergunte o que foi, o que você está pensando, o que somos nós. A avaliação precisa de espaço interno, não de pressão externa. Não resgatá-lo emocionalmente. Se você o vê confuso, não volte a ser seu apoio automático. Isso era o padrão antigo, não retroceder, para aliviar seu desconforto. Esse momento também te deixa desconfortável, porque você perde controle sobre o resultado, e ali é onde se testa sua coerência. Se você mantém isso, acontece algo inevitável. O vínculo para de girar ao redor do que você dá e começa a girar ao redor do que ele é capaz de sustentar. E isso redefine tudo, porque você já não está esperando ser escolhida. Você está observando do seu centro, você já não está demonstrando valor, está operando a partir dele. E aqui vem a frase que resume esse passo e conecta com o seguinte: quando ele começa a se avaliar, você já não compete, você seleciona. Passo 6. Como manter essa posição sem endurecer nem perder sua essência. Chegar até aqui não é o mais difícil. O mais difícil é ficar aqui porque depois de tudo que aconteceu, a ruptura, a mudança de tratamento, a inversão psicológica, a autoavaliação dele, aparece uma tentação silenciosa: endurecer. Muitas mulheres, quando finalmente recuperam seu centro, caem em um erro sutil. Confundem dignidade com frieza. Acreditam que para não voltar a ser a mulher garantida, precisam se tornar inacessíveis emocionalmente, rígidas, fechadas, sempre no controle. E isso não é poder, isso é defesa. Sua verdadeira posição não se sustenta pela dureza, se sustenta por algo bem mais refinado: autorregulação emocional com o coração aberto. Manter essa posição significa que você já não reage pelo medo de perder, mas também não pelo medo de sentir. Você não se anestesia, não se fecha, não se torna alguém que não é. Você continua sendo sensível, continua sendo afetuosa, continua sendo profunda. A diferença é que você já não se abandona para sustentar um vínculo. Antes, sua essência estava a serviço do amor. Agora o amor está a serviço da sua essência, e isso muda tudo.
Aqui é onde muitas voltam atrás sem perceber, não porque o outro manipula, mas porque a paz parece estranha. Estavam acostumadas com a intensidade, com o vai e vem emocional, com a adrenalina do que vai acontecer. Quando isso desaparece, aparece uma pergunta perigosa: e se já não precisam de mim? A resposta real é essa: já não precisam de você para se sustentarem. E isso é exatamente o que te torna elegível, porque agora você não é refúgio, é escolha. Manter essa posição implica aceitar algo muito importante. Nem todos vão ficar. Algumas pessoas vão embora, não porque você é demais, mas porque já não é conveniente. E isso não é uma perda, é uma depuração natural. Aqui entra a parte mais prática e mais poderosa desse passo. Para não voltar ao papel antigo, você precisa manter 3 hábitos internos. Primeiro, pare de se antecipar emocionalmente. Não imagine futuros, não complete intenções, não projete mudanças que não estão acontecendo. Fique com o que é. Segundo, regule seu sistema nervoso antes de decidir. Se você está acelerada, ansiosa ou com medo, não decida nada importante. A coerência nasce na calma, não na urgência. Terceiro, escolha a partir do corpo, não da fantasia. Se algo aperta seu peito, tensiona seu estômago ou tira sua paz, não racionalize. Escute. Isso não te deixa fria, te deixa honesta consigo mesma. E aqui acontece algo lindo. Quando você mantém essa posição, sua essência não se apaga, se organiza, sua doçura deixa de ser sacrifício, seu amor deixa de ser negociação, sua presença deixa de ser garantida. Você começa a amar sem se perder, a dar sem se esvaziar, a estar sem desaparecer, e isso gera um efeito final bem claro nos outros. Ou se elevam ou caem sozinhos. Você já não persegue, não demonstra, não sustenta por medo, simplesmente está a partir do seu centro, da sua dignidade. Isso não pode ser ignorado. Conclusão: o que você acabou de entender não é uma técnica para alguém voltar, é uma reorganização interna para que nunca mais você tenha que se rebaixar para ser amada. Quando sua dignidade é mais forte que seu amor, algo se redefine. Você já não escolhe pela esperança, escolhe pelo padrão. E daí o amor que chega não te quebra, não te confunde, não te diminui, te acompanha. Se essa mensagem tocou você, quero que escreva nos comentários essa declaração, não para ninguém mais, mas para você. Minha dignidade guia meu amor. Escreva e leia em voz alta, porque quando você diz, começa a viver. E se essa mensagem ressoou em você, te convido a deixar seu poderoso like, se inscrever e ativar sem falta o sininho. E se sente no seu coração apoiar ainda mais esse espaço, agora você pode se juntar como membro do canal e aproveitar benefícios exclusivos, como receber respostas prioritárias aos seus comentários e consultas psicológicas, participar em decisões sobre os próximos vídeos e contar com um acompanhamento mais próximo no seu processo de transformação. Mas não vá ainda. Na tela estou deixando 2 vídeos que tenho certeza que você vai adorar. 2 sabedorias de altíssimo valor. Te espero já no que você escolher. Como sempre, sou seu psicólogo e filósofo. Nos vemos lá.